Vou começar fazendo a minha massa que eu vou pôr na base da panna cotta, que vai ser uma panna cotta com uma base de massa para segurar melhor ela, para eu poder decorar bem, tá? Então, eu tenho 250 de farinha de trigo, eu uso a Renata normal, 160 de manteiga sem sal, geladinha, cortadinha em cima, e 2 colheres de sopa de açúcar. Então, aqui eu vou misturar, fazer uma farofa e depois eu vou entrar com um ovo inteiro mais uma gema. Então, aqui já colocamos um ovo inteiro mais uma gema e vai mexendo até ficar uma massa uniforme junto, sabe? E aí, eu já vou abrir direto. Se você tiver com tempo, você embrulha no papel plástico, deixa na geladeira meia hora, e aí abre, ela fica mais firme um pouquinho. Mas eu já quero abrir direto, que eu já vou pôr pra assar, pra adiantar aqui e ficar pronto o meu doce mais rápido. Então, aqui, gente, eu pego a minha massa, olha, ela tem uma textura ótima, tá? Fica assim, eu abro um pouquinho com a mão em cima de folha de plástico filme, assim que eu costumo fazer na minha bancada. E aí eu vou cobrir de novo com plástico filme. Então, plástico filme por cima e por baixo, como eu sempre faço as minhas massas, que eu acho mais prático, não suja a bancada. Eu costumo fazer assim, tá? Você pode também colocar entre papel manteiga, também dá o mesmo resultado. Então, aqui, cubro com plástico filme e vou entrar com o rolo e abro entre os plásticos, e aí já vou mostrar a minha forma, qual que eu vou usar. Aí, conforme vai abrindo, vai soltando o plástico de cima pra massa correr mais, tá? Assim. Aqui também solta, e aí a massa corre. Então, deixa eu só mostrar a forma que eu vou usar. É uma forma de aro removível, assim. Ela tem 24 centímetros de diâmetro, 24. E ela tem um pouquinho mais de altura, tá? Então, ela tem 4 de altura. É uma forma um pouquinho mais alta na lateral. Então, vai ser bom pra gente colocar a nossa panna cotta, vai dar um bom tanto, assim, de panna cotta. Então, aqui é a nossa forma. Eu vou pegar a massa por baixo. Eu entro com a mão por baixo dela, olha, assim, como sempre faço. Venho e coloco em cima da minha forma. E aí, vou ajeitando aqui, olha. A gente vai colocando ela para ajeitar, para entrar bem antes de cortar. E ainda tá com o plástico, tá? Aí agora eu pego o meu rolo e passo por cima, que o rolo corta bem aqui a minha torta. Eu creio que ela tá escapando aqui, mas o rolo corta bem a massa. E aí, eu vou levantar esse plástico e tirar esse excesso de massa que ficou para a lateral e ver se alguma parte ficou muito fininha, e se ficou, eu aumento um pouquinho, ó, dou uma ajustadinha, tudo com a mão, trago o plástico pro meio, tiro essa massa da lateral e agora vou ajustar com as mãos, tá? Venho, ajusto, ter certeza que tá bem encostadinho ali embaixo. Olha, tá ótima, só que tem uma parte ou outra que tá um pouquinho fininha. Aqui faltou um pouquinho, eu venho com massa, coloco mais e dou uma ajustadinha. Pronto. E aí, eu faço isso toda a volta, vou vendo onde que falta um pouquinho de massa. Olha, então, gente, eu fui acertando, colocando um pouquinho mais nas laterais, vem com o dedo, deixa bem retinho assim em cima. Olha, ficou bem retinho. Então, sobrou ainda um pouquinho de massa aqui, que eu vou congelar, escrever massa doce e colocar no freezer, tá? Agora, o que que eu faço? Eu pego esse plástico que já estava aqui, volto ele pra cá, abro ele de novo em cima da massa, que tá certinha, e vou colocar o meu feijão. Então, o feijão funciona como peso na massa, para ela não levantar embaixo e não cair as laterais para dentro. Para ela ficar bem certinha, bem bonitinha, a gente pega e coloca feijão. Esse feijão, depois que usar aqui, não dá, depois que assar,
não dá para ser usado de novo como feijão. Então, eu já deixo eles guardadinhos aqui, separados dos outros, né, do feijão mesmo de comer. Eu vou colocar até bem em cima, porque eu não quero que essa lateral caia, eu quero essa lateral bem certinha. Então, bastante feijão, já deixa ele separadinho, toda vez que for essa torta, usa. Assim, olha. Então, agora, o que eu vou fazer, eu vou pegar a tesoura e cortar essa lateral desse plástico, porque esse plástico, ele não derrete. Porém, eu não quero que ele encoste na minha grelha do forno, que aí sim pode ser que ele venha a derreter, porque a grelha fica muito quente. Então, eu só entro aqui, ou eu dobro ele, ou eu corto com a tesoura o excesso e deixo assim, olha, só o suficiente para cobrir a lateral, aqui nem precisa aqui. Pronto, assim, cobrindo a lateral da torta e aqui assim ela vai pro forno. Passado 15 minutos, despertou o meu despertador aqui, eu tirei do forno, agora eu tenho que esperar ela mornar um pouquinho para eu poder mexer, tá? Que tá quente demais para poder tirar esse feijão. E aí eu volto com ela pro forno um pouquinho. Gente, olha só, tirei aqui o feijão, ele sai fácil, tá vendo? É só pegar o plástico assim e tirar aqui do lado, esperar ele esfriar para guardar. E aqui a minha torta vai voltar pro forno até ela ficar bem assada, porque depois ela não vai mais voltar para assar. Então, ela precisa estar bem assada pra gente poder colocar a panacota aqui dentro. Então, aí eu falo pra vocês quanto tempo foi. Vou começar o preparo da panacota colocando 5 ingredientes numa panela. Olha, 250 ml de creme de leite fresco. Vou mostrar qual que eu tô usando. Isso aqui a gente vai fazer uma infusão para dar gosto na panacota, tá? Eu hoje tô usando esse creme de leite aqui que eu achei no mercado, mas tem que ser o fresco, tá? Aqui, essa é a sobremesa, ela pede creme de leite fresco, porque depois também tem que bater chantilly, então não tem jeito, fica mais gostoso, tá? Aqui, olha, 2 colheres de sopa de suco de laranja coado. Isso aqui é uma laranja, olha, eu vou usar só 2 colheres de sopa. 135 gramas de açúcar. Agora, vou colocar meia colher de sopa de raspas de limão siciliano. E 1 colher de chá de extrato de baunilha, tá? Tô usando aqui a minha pasta do extrato de baunilha, 1 colher de chá. E agora, vou ligar o fogo, misturar esses ingredientes. Quando ferver, eu desligo o fogo e tampo a panela. Vou mostrar pra vocês. Pronto. Vou mexendo a minha mistura para dissolver todo o açúcar e ficar perfeita, assim, dissolvida. Assim que ferver, eu vou desligar e tampar. Ok, ferveu, vou tampar, desligar o fogo, deixar por 10 minutos aqui, quietinha, e aí eu venho mexer com ela, tá? Então, já deu 10 minutos daquela minha infusão. Eu vou pegar 4 folhas e meia, olha, 4 e meia, e vou colocar numa água gelada. Pode cortar, eu acho mais fácil lidar com ela cortando, ela fica totalmente dentro da água gelada. Num minutinho, ela vai amolecer aqui. Eu vou colocar depois a proporção para gelatina em pó, que também pode ser feita, tá? Com a gelatina em pó. Então, enquanto ela fica amolecida aqui, eu vou coar a minha infusão. Aqui, então, gente, vamos coar a nossa mistura. E nessa mistura quente aqui, eu vou colocar a minha gelatina. Agora aqui, a minha infusão coada, tá bem quente. Eu vou pegar essa gelatina aqui do lado, que já amoleceu, apertar bem para tirar o excesso de água e coloco ela no meio aqui da minha infusão. Como tá bem quente, ela vai dissolver na mesma hora. Só de mexer, ela vai dissolver. Agora eu vou deixar isso aqui chegar na temperatura ambiente para poder continuar a receita, tá? Ficou 15 minutos no forno. Ela tem que ficar assim douradinha e com o fundo não transparente, sabe?
o fundo bem com cor de que tá assado. E agora é só esperar esfriar e a gente vai colocar o recheio. Preparar a calda de framboesa, que eu vou servir à parte, tá? Da panna cotta. Então, eu tô usando essa framboesa aqui congelada, 300 gramas. Você compra a framboesa que você encontrar congelada. Olha, tô pondo ela aqui, até ainda meio congelada, não tem problema, tá? Vou usar 2 pacotes, vou fazer bastante calda hoje, porque eu acho que é gostoso, né? Esse prato é gostoso, a panna cotta, comer com calda, então não quero que falte. Então, 600 gramas aqui de framboesa congelada, 2 xícaras de açúcar refinado, 1 xícara de água e 2 colheres de sopa de suco de limão siciliano, tá? Se quiser, pode usar o Tahiti também. 2 colheres de sopa. Vou levar isso aqui pro fogo. Aqui é o seguinte, ficou 15 minutos fervendo, então agora eu vou bater, coar e voltar aqui pra panela, porque aí a gente vai chegar no ponto de calda, tá? Então, coloquei aqui direto da panela, já dei uma batidinha, coloquei o volume mínimo, vou dar uma batida a mais pra mostrar pra vocês. Bati bem aqui e agora vou passar na peneira direto de volta pra panela. Então, aqui, coando de volta na panela, vou ligar a panela e deixar engrossar. Vou ver aqui o ponto da calda, como é que ela tá. E aí, já conto pra vocês, espera aí. Olha, coei, ficam todas as sementinhas, então eu vou tirar e ela tá quase no ponto, olha, só mais um pouquinho, ela já vai ficar boa, porque ela já tá assim, olha... Tá líquida ainda, mas já tá grossinha. Eu vou deixar engrossar um pouquinho mais, tá? Vou ligar aqui o fogo no baixo e deixar engrossar um pouquinho mais essa calda. Conforme vai fervendo e formando essa espuminha, a gente vai tirando essa espuma pra nossa... e pondo aqui do lado pra descartar, porque aí a calda fica bem transparente. Quando a gente tira a espuma, são as impurezas. E aí tira pra calda ficar bem transparente, olha. Ela tá fervendo faz uns 5 minutos e eu acho que eu já vou já desligar. Vou dar uma olhadinha na consistência e já vou desligar. Então, ficou primeiro 15, bati. Agora ficou mais uns 5. Vou olhar aqui como é que tá. Então, achei que a consistência tá boa. Vou desligar o fogo. Deixa eu mostrar pra vocês, olha... Ela tá assim cremosa, mas tem que lembrar que ela é uma calda e não é geleia. Então, esse ponto, quando ela esfriar, vai tá bom. Aqui tem 400 gramas, 400 ml de creme de leite fresco, gelado, tá? Porque para bater chantilly, ele tem que estar gelado. E eu vou bater ele sozinho aqui, sem açúcar, só o creme de leite, para misturar naquela nossa infusão. Então, eu quero ele em picos suaves, tá? Então, aqui, bati em picos suaves, assim, olha, tá vendo? Bati do chantilly, mas bem suave. Então, vou misturar ali com a minha infusão, deixa eu mostrar. Aqui, olha só, eu tenho o meu chantilly e aqui do lado eu tenho a infusão aqui que eu vou misturar com o chantilly que tá em temperatura ambiente. E aqui é a minha massa que tá já em temperatura ambiente também, tá? Então, eu venho com a minha infusão, a gente tem que misturar aos poucos, porque se eu entrar com ela quente no creme de leite batido, ele vai murchar, vai virar água, tá? Como ela tá já em temperatura ambiente, não tem problema. Mesmo assim, eu vou entrar de pouquinho e ir mexendo. A gente chama isso de temperar. Vai pondo aos poucos e mexe com o fouet. Olha, aqui, pra ele ir temperando esse creme de leite. Assim. Aqui. No final, já pode colocar todo, eu coloco sempre no cantinho aqui para não afundar, né, não murchar esse creme de leite. Pronto. Agora, essa mistura é a nossa panna cotta, ela vai em cima da nossa massa. Eu tenho a minha mistura pronta, eu vou entrar com ela
em cima da massa, olha. Viro toda e aí eu vou cobrir até em cima da massa, vai dar certinho aqui nossa mistura. Olha. Pronto. Agora a gente quer, eu vou mexer um pouquinho só, deixa só pegar esse restinho. Pronto. Aqui é o seguinte, eu vou dar uma chacoalhadinha pra ela ficar bem lisinha em cima, olha. Pronto, agora vai pra geladeira e eu vou mexer com ela só à noite, tá? Vou decorar, agora eu tô na hora do almoço, e eu vou mexer com ela só no final da tarde. Ela tem que endurecer pelo menos 4 horas na geladeira. Tirei da geladeira a panacota, fazem 4 horas que ela ficou, ela tá bem geladinha, firme. Eu já vou decorar, porque eu vou levar para um jantar hoje na casa de amigos. Então, eu já vou decorar, deixar arrumadinha e na hora eu só pego e levo, tá bom? Não tem problema arrumar ela antes. Então, eu peguei aqui, comprei umas frutas vermelhas. A calda, como a calda é de framboesa, que tá aqui do lado, deixei na geladeira. Eu tirei da geladeira só para mostrar para vocês, tá? Depois eu vou pôr no pote de servir. Aqui eu comprei então framboesas frescas para decorar. A decoração não dá para fazer com a congelada, porque deixa eu ir pegando as framboesas na mão e colocando. Não dá para fazer com a congelada, porque ela vai soltar muita água, tá? Então a ideia é fazer meio jogadinhas as framboesas a toda a volta, começar com a framboesa, que é a fruta principal aqui da minha panacota. E a gente vai entrar com ela não super certinha, mas meio jogadinha, tá? Então, assim, eu vou fazer toda uma primeira volta com ela. Então, comecei colocando a toda volta a framboesa, que é a fruta principal do meu enfeite. E como é época de Natal, eu vou fazer ela inteirinha, a volta toda, para fazer tipo de uma guirlanda, assim, sabe? Toda a volta da torta, tá? Enfeitada. Depois eu tenho do lado umas cerejas, uns moranguinhos bem pequenininhos, que eu selecionei de uma caixinha, os menorzinhos. E tem umas amoras e um pouquinho de romãs já debulhada aqui, que vende assim já debulhadinha, para dar uma cor vermelha. Então, vou começar com as cerejas aqui do lado, com os cabinhos, né? E a gente vai espalhar as cerejas aqui no meio, uma de cada lado. Aí, vou colocar as amoras, vou colocando, intercalando, escolher as menorzinhas também. Ok. A ideia é ficar assim, bem rico de frutas, né? Bem bonito. Tô colocando as frutinhas, espalhando ao redor, não precisa ser muito, a minha torta não é muito grande, tá? Então, eu tenho algumas amoras, coloquei só 3 cerejas, porque a cereja é grande. Agora, eu vou dar um toque vermelho com as romãs aqui, ponho na minha mão e venho aqui e em cima das frutas, eu vou pôr as romãs, que ela dá um brilho, né? É bem bonito e é bem natalino. Gente, joguei umas romãs polvilhadinhas por cima, assim, jogando. Algumas quero pra dentro, pra fora, não tem problema. E o que eu tenho aqui, que eu vou colocar um pouquinho também, é um pistache, que é tudo que eu tô usando, o que eu tenho aqui em casa. Mas pistache é verdinho e também lembra Natal. Eu vou colocar só um pouquinho, só pra dar um verdinho, tá? Dentro aqui, dá só dentro, não em cima das frutas. Mas vou fazer o círculo aqui, demarcando com o pistache, que eu acho que vai dar um toquezinho aqui verde e festivo na torta. E não tem problema que não fique super arrumadinha, tá? Porque é bonito, eu gosto dessa coisa do desarranjado um pouco. Assim, um pouquinho mais de pistache aqui e tá ok. Agora, eu vou pegar, eu tenho na minha horta um manjericão que tá bonitinho. A hortelã, que seria o que colocar aqui, mas um buquezinho de hortelã. As minhas não tão bonitas, então eu vou colocar o manjericão, tá? Para dar um lado só, para dar um verdinho aqui. Então, vou encaixar 2 buquezinhos assim, um lado da torta. Pronto.
Então, gente, olha como ficou linda a torta. Eu vou já colocar no meu prato de servir, ó, ela sai muito fácil, tá? Eu vou colocar para tirar uma foto, mas eu vou levar ela dentro da forma. Depois eu vou voltar ela aqui para a forma e deixar na geladeira até a hora de servir, até a hora de levar. O que eu queria só dizer é o seguinte, se você for decorar com morangos, não deve cortar o morango ao meio, porque ele solta muita água e vai manchar aqui a panna cotta. Então, as frutas, sempre colocar elas mais sequinhas, tá? O moranguinho inteiro, mas você decora com o que você tiver em casa. E eu vou servir assim, olha, no prato, com uma molheira com a minha calda do lado. Gente, tô saindo, vou levar a torta pra casa da minha amiga, queria só mostrar, tô super orgulhosa, achei que ficou linda, vou levar com a forma, assim, chegar lá eu vou desenformar e finalizar, eu mostro lá pra vocês, tá bom? Mas eu queria só aproveitar esse momento e mostrar pra vocês que eu tô vestindo um pretinho básico e com uma peça de crochê da minha cunhada, eu tô muito orgulhosa da minha cunhada, ela faz umas peças de crochê lindas, as bolsas, as roupas, as coisas são lindas e ela tem um e-commerce, eu vou colocar aqui embaixo. Peço para vocês irem lá visitar, porque as coisas realmente são lindas. E olha, dá um toque. Você pode estar com uma roupa básica e põe uma peça bonita assim, faz toda a diferença. Então vamos lá, quando chegar na casa da minha amiga, eu termino de mostrar para vocês.